para a glória de Deus encher a sua vida, grava isso, para a glória de Deus encher a sua vida, é preciso preparação. E aí eu quero trazer para você, como está o teu coração? Você veio com o coração preparado para ser germinado e tratado pelo Espírito Santo de Deus? Por que eu estou falando isso? Nós moramos numa região abençoada, com muito verde e com muito plantio, né? Você sobe o Morro da Antena ali, você vai ver ali para o lado de Massaranduba, bastante fazendas de arroz ali, a perder de vista. E se você for querer fazer qualquer plantio, até na sua casa, com uma orquídea, qualquer planta que você for fazer, você tem que preparar a terra. E a nossa vida com Deus não é diferente. Muitas vezes a gente se pergunta, fala, poxa, por que eu não sou igual aquele irmão fulano de tal lá, que é cheio do Espírito Santo de Deus? Por que a minha oração não é respondida igual fulano, Beltrano? Primeiro que a oração, todas são respondidas. Tem uma aula que nós tratamos no Start, que são três respostas de Deus. Sim, não e espera. Na oração tem essas 3 respostas de Deus. Sim, não e espera. Mas, quando a gente fala do reino de Deus, tem que haver preparação. Você tem que se preparar, até para ver o culto. Não é apenas se arrumar, mas tentar, na medida do possível. Eu sei que às vezes no meio da correria, e eu quero, desde já, feche os seus olhos. Senhor, eu quero agora, Senhor, em nome de Jesus, que toda distração maligna, toda sonolência, toda seta, toda artimanha maligna, eu repreendo agora em nome de Jesus. E que apenas a tua presença reine nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, é preciso preparar. É preciso preparar a terra. E nós vamos ver isso no capítulo 40 de Êxodo. Quem tem as suas Bíblias no celular ou em forma de livro como a minha. Êxodo capítulo 40, verso 34 e 35. Êxodo 40, verso 34 e 35. O texto diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Amém? A glória do Senhor enchia o tabernáculo. E aí para nós entendermos esse contexto, nós vamos entender um pouco o que era, o porquê que Deus desceu sobre aquele lugar. E aí nós vamos lá atrás, no capítulo 25 de Êxodo, eu mesmo vou estar lendo, verso 8. Deus tirou o povo do Egito, da servidão dos egípcios. Eles haviam atravessado o Mar Vermelho, como você já conhece, o mar se abriu e eles atravessaram. E aí eles vão para o deserto. E eles estavam em torno de 2,5 milhões de hebreus. Era uma galera muito grande, aproximadamente. E o que acontece, gente? Deus começa a falar com Moisés, como ele sempre falou. E pede para Moisés subir ao monte Sinai. Deus falava com ele, e ele descia, dava instrução para o povo, e o povo obedecia. E aí, em um momento, eles falam que tudo que Moisés falasse, eles iam obedecer, e assim foi. Mas aí Deus não se contenta só com isso. No verso 8 do capítulo 25 diz assim: e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. De novo, e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Já começa aqui. Deus quer habitar no teu coração
no teu coração, no teu coração, no meu coração. Muitas vezes a gente quer. Uma certa vez, a última vez que eu preguei, eu cheguei em casa e sempre eu faço uma retrospectiva, às vezes eu ouço até a pregação. E aí eu ouvi numa mensagem, Deus tocou no meu coração e eu falei: Senhor, eu não quero ser usado por Ti. Porque Deus usou até uma mula, como fala lá em Gênesis. Eu quero ser possuído pela Tua presença. Não queira ser apenas usado para falar uma palavra amiga para um amigo de trabalho, mas queira com que, como o próprio fala aqui, Deus fala no verso 8, que eu habite no meio de vocês. Deus quer habitar na sua casa, meu irmão. Deus quer habitar na sua vida, Deus quer habitar no seu trabalho, Deus quer habitar com você na rua, em tudo que você está fazendo, Deus quer habitar, nas suas decisões. Sabe, nessa decisão que você precisa tomar essa semana, sabe, essa situação difícil que você está querendo, pede para Deus habitar nela. Pede para Deus habitar nela. Em Salmos 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E eu me deparei esses dias atrás, numa situação que eu estava, sabe? E Deus, logo que eu acordei, Deus falou assim, me deu esse versículo: filho, entrega o teu caminho, entrega essa causa ao Senhor, confia em mim, e o mais eu vou fazer. E o Senhor fez, respondeu, e o nome dele foi exaltado. Então, para nós entendermos o que aconteceu no capítulo 40, nós iremos para o início, como falamos há pouco. Deus quer habitar no meio do povo. Deus queria habitar no meio do povo. Deus não queria só apenas ficar falando com Moisés. Deus queria falar com todo mundo. Mas para isso havia uma condição. Deus não queria ficar longe do teu povo, na qual Ele mesmo tirou de lá. Deus não quer ficar longe de você, meu irmão. Deus, Ele quer ficar do ladinho de você. Por isso que Jesus fala lá em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei em tua casa, cearei com Ele e Ele estará comigo. Deus quer estar com você. Deus não quer ficar do lado de fora. Prepara o teu coração para que o Senhor entre e habite dentro de você. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. O tabernáculo tipificava Jesus. Ele é a habitação das nossas vidas. Ele quer habitar em você. Ele habita em você. Você crê nisso, que Deus habita em você? Se você não crê, me procure no final que você vai começar a crer. Deus habita em você. O fato de você acordar é um sinal que Deus habita em você. O fato de você estar aqui é um sinal que Deus habita em você. Algo te trouxe até aqui. E esse algo é o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. Deus pede para Moisés fazer um tabernáculo. Tabernáculo, em outras palavras, no nosso contexto, é cabana. Tabernáculum, cabana. No grego, mishkan. No hebraico, na verdade, mishkan, que traduzido significa habitação ou morada. No grego, ou melhor, no hebraico é mishkan, habitação ou morada. Os dois termos em hebraico é muito forte. Deus não apenas quer habitar, mas Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer fazer morada em você. Deus quer habitar em sua vida. Ele quer fazer morada em sua vida. Permita com que Deus faça morada na sua casa. Permita com que Deus faça morada na vida dos teus filhos. Mas, Kleber, eu já falei tanto de Deus para o meu filho. E ele não quer se converter. Já falei tanto para o meu marido, para minha esposa, para minha mãe, para o meu pai. Já falei meu testemunho aqui. Minha mãe zombava de mim toda vez que eu chamava ela para ir para a igreja. Ela e meu padrasto tiravam o sarro da minha cara. 1 ano e 7 meses eu orando, eu não desisti. E o Senhor ouviu o meu clamor. E Deus fez um rebuliço tão grande, que foi todo mundo, pacote como, tudo para a glória. Ou melhor, viver na glória do Senhor, não para a glória. Minha mãe me liga, filho, eu tenho orado por você, eu oro pela família, eu oro por todo mundo.
mulher de oração. Mas ela não era assim. Foi fruto das minhas orações, porque eu perseverei. Aquilo que parece estar perdido para você, não se entregue. Não faça isso. Não faça isso que você está querendo fazer. Não faça. Espere, Deus vai mudar. Tenha certeza disso, Deus vai mudar. É algo impossível? Espere, Deus vai mudar. Persevera, persista. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue: se eu ao menos tocar na orla das vestes, eu serei curada. Lembra dessa mensagem? Pois é, espera, não faça o que você está pensando em fazer. Confia no Senhor. Amém? O tabernáculo, como vemos ali, tinha 3 partes. A parte maior seria o pátio ou átrio. Pode, por favor? O tabernáculo era envolto do átrio. E dentro do tabernáculo havia o santo lugar e depois o santo do santo. O santo lugar e o santo do santo. E o tabernáculo era separado por 3 partes. E nós vamos entender o que eram essas 3 partes, na qual o próprio Deus pediu para fazer em detalhes. Deus fala com Moisés: Moisés, pede para o teu povo, para o meu povo, trazer aquilo que precisa para fazer a arca, ou melhor, fazer o tabernáculo. E aí o povo traz madeira, traz ouro, traz prata, traz bronze. E cada um trazia de acordo com as suas condições. Quem estava no ouro, trazia ouro, coisa boa, que era para cobrir, para fazer toda a parte artesanal. Quem era da madeira, quem era da pele de texu, que era pele marinha, pele de ovelha, de cabra, cada um trazia conforme aquilo que Deus tinha proposto. Assim como a parábola dos talentos. Um deu a 1, outro 2, outro 5, cada um fez conforme. Deus nunca vai pedir aquilo que você não consegue fazer. Deus nunca vai pedir para você aquilo que você não pode fazer. Ele vai sempre pedir para você aquilo que você é capaz de fazer. Cada um tem uma capacidade. E Deus não é injusto com ninguém. E o povo trouxe todo o material. E aí, o tabernáculo foi dessa forma. Ele era feito em 3 partes. Primeiro era o átrio, que fala lá em Êxodo 27, de 9 a 19. Depois, se quiser ler, quer ver essa história, começa a partir do capítulo 25 até o 40. Você vai ver toda essa história do tabernáculo. E o que Deus queria fazer com o povo. Em Êxodo 27, de 9 a 19, não vamos ler, Deus pediu para fazer o átrio. O que era o átrio, Kleber? Onde todos tinham acesso, salvo algumas exceções. Era lá que o povo levava aos sacerdotes o seu sacrifício e oferta a Deus. No átrio todo mundo tinha acesso, salvo algumas exceções. Era lá que, como se fosse nós aqui, eu e você levava lá no átrio, lá fora, ó, tá vendo? Tinha ali o altar de holocausto, logo na entrada do tabernáculo. O átrio era o pátio que ficava em volta do tabernáculo. E o povo levava as suas ofertas. Era lá que eles levavam a expiação dos seus pecados, levavam ovelha, pombo, de acordo com a condição de cada um, mas levavam o melhor, sem defeito, para purificar, para ser perdoado os seus pecados. E ali havia um derramamento de sangue, e era queimado naquele altar que ficava ali na frente. E era ali que o pecado das pessoas eram curadas, eram sanadas, eles eram perdoados literalmente. Nós no estudo de Start falamos sobre isso, como era o processo. E aí, trazendo para os nossos dias, o pátio do tabernáculo é como se fosse um estacionamento lá fora. Vamos dar uma ilustração bem simples, só para vocês entenderem. O átrio, o estacionamento da igreja. Era lá que o povo levava as suas ofertas a Deus. Era lá que o povo levava os sacrifícios a Deus. Era lá, no átrio, que o próprio Deus pediu para Moisés construir. E assim foi. E o desenho era igualzinho àquele ali. Depois, a segunda parte do tabernáculo era o santo lugar.
O santo lugar era onde estava o candelabro que ficava aceso continuamente. No santo lugar que fala lá em Êxodo, capítulo 25, de 23 a 40, e Êxodo 37, de 17 a 24, onde só os sacerdotes tinham acesso. Aqui o negócio já começou a ficar mais restrito. No santo lugar, só os sacerdotes tinham acesso. Era o lugar onde os sacerdotes adoravam a Deus e faziam expiação dos pecados do povo. Era lá que os sacerdotes estavam lá, eles trabalhavam como os pastores trabalham na igreja. Eles vinham, o povo trazia para fazer expiação dos pecados, era o sacerdote que fazia isso. Ele tinha essa função, ele tinha essa responsabilidade. Mas para entrar no santo lugar, que era já dentro do tabernáculo, onde está ali, ó, o candelabro, do lado direito os pães, o incensário, logo perto da Arca da Aliança, era lá que só o sacerdote podia entrar. E todos os dias ele entrava, de manhã e à tarde, a Bíblia diz. Eles entravam para fazer o serviço, para olhar os pães da proposição, eram 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel. E todos os dias, eles adoravam a Deus ali, no santo lugar. E também levavam os pecados do povo. Trazia as ofertas, trazia os sacrifícios, como forma de adoração a Deus. Era lá que só o sacerdote entrava. É como se, trazendo para a nossa realidade aqui, é como vocês agora estão aqui dentro da igreja, vocês estão no santo lugar. Imagina comigo, de uma forma simples, estou falando de uma forma muito rasa. O santo lugar é onde vocês estão. Vocês são sacerdotes do Senhor. Você, mulher, você é sacerdote dos seus filhos, do seu lar. Você, homem, você é sacerdote da sua esposa e de toda a sua casa. Cada um na sua função. E cada um desempenhando o seu papel. Mas cada um tem a sua importância no reino dos céus. Tanto homem quanto mulher tem a sua função. Que Deus deixou muito claro isso. Basta você ler Efésios capítulo 5. Basta você ver o Gênesis na criação de Adão e Eva. Deus deixa bem claro a função de cada um ali. Então vocês são sacerdotes do Senhor. Era no santo lugar, onde só os sacerdotes tinham acesso. Era onde levava a expiação do pecado do povo. E ali eles faziam o seu serviço diário. Que fala lá em Levíticos 24, de 1 a 9. Santo lugar era um lugar restrito. Lembra? No átrio todo mundo tinha acesso. O santo lugar já é um lugar restrito. E aí tem a terceira e última parte do tabernáculo. Que essa, por sinal, era uma das mais importantes, se não fosse a mais importante. Que é assim que eu creio. O Santo dos Santos, que lá no finalzinho, está meio ali um desenho cortado para a gente ter uma ilustração de como que era. Havia ali a Arca da Aliança. Quem já ouviu falar sobre a Arca da Aliança? Pois é. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná. Era o que tinha dentro da Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança, ela era a representação máxima da presença de Deus. Era lá que Deus manifestava a sua glória e poder. E aí, como que era feito isso, Kleber? O Santo dos Santos era o lugar onde apenas o sumo sacerdote, não mais o sacerdote, o sumo sacerdote, o máximo, tinha acesso uma vez por ano para fazer expiação dos pecados do povo e também do seu. Uma vez por ano o sumo sacerdote, que nesse período era Arão, irmão de Moisés, ele ia lá fazer expiação pelo pecado do povo. Era no Santo dos Santos que era feito isso. Era o lugar que era separado, Santo do Santo, ou Santíssimo Lugar em outros termos. Lugar separado, lugar íntimo, lugar onde só uma pessoa tinha acesso, o sumo sacerdote. E ele era separado por um véu ou por uma cortina.
ou qual estava a Arca da Aliança, a representação máxima de Deus. E agora, nós falamos sobre o átrio, que era o pátio, o santo lugar, que seria a igreja, e o santo do santo, que seria o altar. Aonde eu estou? Ou eu posso estar aqui também, como muitas vezes eu estou. Mas a minha pergunta para mim e para você hoje é o quê? Em que lugar nós estamos? Em que lugar nós estamos? Você está no pátio, onde todo mundo tem acesso, onde você precisa levar o seu sacrifício, onde você precisa pedir para alguém orar por você? Ou você está no santo lugar, que onde você mesmo já entra naquele lugar, na presença do próprio Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão por aquilo que você fez, e levando e adorando ao Deus, assim como você está hoje na casa do Senhor? Ou você está no santo do santo, onde é a representação máxima de Deus na sua vida, aonde você está, você sente a presença de Deus, aonde você está vivendo, você sente a presença de Deus, aonde de repente você está assim, você começa a se emocionar, você começa a glorificar, você começa a ficar alegre, porque a presença de Deus está em você. Aonde você está? No pátio lá fora? Na nave da igreja? Ou no santo do santo? Santo do santo é sinônimo de intimidade. Você só conhece alguém quando você tem intimidade, quando você tem um contato mais próximo ou íntimo com aquela pessoa. Eu só conheço a minha esposa porque eu tenho intimidade com ela. E eu só tenho procurado buscar Deus todos os dias porque eu quero ser íntimo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero que Ele seja meu amigo como foi com Abraão. Aonde você está? E Deus pediu para fazer o tabernáculo e assim foi feito. E aí a pergunta: aonde você está? Em que lugar você está? Lembra quando nós lemos no início? Para Deus encher as nossas vidas, encher as nossas vidas da sua glória e poder, é preciso colocar as nossas vidas, ou o altar que somos nós, em ordem. E aí no capítulo 40, verso 4, diz assim, de Êxodo, olha o que diz. Deus começa a dar as direções do que ia fazer dentro do tabernáculo, e aí Deus fala assim: depois colocará nele a mesa, os móveis, as mobílias ali, e porá em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Deus pede para Moisés colocar as coisas em ordem. E aí eu parei nessa palavra, ordem. E aí você vai ver lá no Gênesis que a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre o abismo, tudo era caos, tudo era sombrio, tudo estava destruído. E aí você vai vendo Deus falando na criação do mundo: haja luz. Deus sempre faz as coisas em ordem. E houve luz. E aí Deus vai falando, cria o firmamento, o mar, tal. E aí depois que fala Deus fala: cresça e multipliquem. Sabe o que quer dizer isso? Deus só faz algo na minha vida e na sua vida quando a gente coloca as coisas em ordem. Deus só vem encher a nossa vida da sua glória quando nós colocamos o nosso altar, as nossas vidas em ordem diante de Deus. É isso que Ele espera de mim e de você. Ele quer ter intimidade com você. Você não é um estranho para Deus. Nós vemos um Deus tão distante, como muitas vezes eu vi. Deus está lá no céu. E nós vamos ver que o próprio Senhor Jesus fala que não. E o próprio Deus também fala que não. Em 1 Reis 18:30, diz assim: Elias estava diante dos 450 profetas de Baal. Eu acredito que você já deve ter ouvido. E o próprio povo de Deus estava totalmente uma vida desgarrada de Deus. E aí Deus levanta Elias, o profeta Elias, para mostrar quem era Deus em Israel. E aí houve um grande confronto entre a luz e as trevas, entre os que adoravam a Deus, que era o único Elias, e os profetas de Baal, os adoradores de Baal.
e Baalins. E Elias convoca todo mundo ali no Monte Carmelo. E aí então o texto diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Chega, porque os profetas de Baal fizeram ali, tentaram fazer o sacrifício, porque ele fez um holocausto, ele reparou, tinha todo um altar, e o Deus que consumisse o holocausto era o Deus verdadeiro. Esse era o desafio. E a Bíblia fala que até o meio-dia os profetas de Baal se cortavam, gritavam, e nada aconteceu. E aí Elias veio, e ele diz assim: então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e olha o que diz o texto: e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Sabe o que quer dizer isso? Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Repara o altar que está quebrado. Repara aquilo que um dia quebrou na sua vida. Quem foi que quebrou os seus sonhos? Quem foi que quebrou aquilo que um dia você estava tão feliz e veio a desilusão de uma forma tão profunda? Foi uma perda de um ente querido? Foi alguém que te abandonou? Foi a empresa que não te chamou? Repara o altar. E Elias, ele repara o altar. E o texto diz que ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e conserta aquilo que estava em ruína. Muitas vezes a gente permitiu na nossa vida algo que arruinasse a nossa vida, tirasse aquilo que Deus tinha colocado dentro de nós. Nós permitimos que alguém nos destruísse, uma situação tirasse a nossa bênção. Ou às vezes nós mesmos cometemos algo que destruiu. Talvez você mesmo foi o culpado. Mas aqui o objetivo maior dessa mensagem não é acusar, é dizer que há esperança para você, há esperança para mim. Elias reparou o altar, ele reparou o altar do Senhor. E aí o texto continua dizendo que para nós temos a bênção completa de Deus, é preciso reparar o altar. Como está o teu altar? Volta e meia eu pergunto ao Senhor: como está o meu altar, Senhor? Como está o meu altar? O teu altar é você mesmo. Levanta o teu altar, conserta aquilo que um dia foi quebrado. E se você não está tendo força, pede ao Senhor, que Ele vai te dar força para você restaurar o altar que um dia foi quebrado. Qual foi o altar da sua vida que foi quebrado? É esse altar que o próprio Deus, Ele quer restaurar na sua vida e na minha vida. Amém? Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração,
seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar. Às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.